Boa tarde. E hoje eu vou começar uma jornada de lives diárias. Mas antes de começar as lives, propriamente dito, com todos os temas que eu tenho para falar e com todos os convidados, eu quero fazer uma live me apresentando, contando um pouco da minha história, de como eu comecei a fazer as postagens. Agora, deixa eu só clicar aqui para gravar também no YouTube. Pois é, eu vou contar um pouco da minha história para você, de como eu comecei as minhas postagens nas redes sociais, do porquê das minhas publicações. Vou começar me apresentando. Para quem não me conhece, meu nome é Sueli Bernardo, eu sou fisioterapeuta, moro no Rio de Janeiro, sou casada, tenho 2 filhos, e trabalho na área da saúde, da estética e da cirurgia plástica, desde os meus 16 anos. Muito tempo, já se vai aí mais de 30 anos. Isso mesmo que vocês ouviram. Eu comecei a trabalhar aos 16 anos nessa área. E aqui estou até hoje. Na verdade, eu comecei a trabalhar, eu tinha 16 para 17 anos, eu comecei a trabalhar em novembro e faço aniversário em março. A minha jornada nessa área, ela começou quando eu fiz um curso de instrumentação cirúrgica e de auxiliar de enfermagem no Hospital Universitário Antônio Pedro. O Hospital Universitário Antônio Pedro é um hospital na cidade de Niterói, ligada à Universidade Federal Fluminense, que é a Universidade Federal da cidade. Era um curso, na época, oferecido pelo Ministério do Trabalho e pela Faculdade Federal. Eu me empenhei muito nesse curso, muito mesmo. Eu dei o meu melhor. E logo depois eu fui indicada por um médico do próprio Hospital Antônio Pedro para trabalhar na Clínica de Cirurgia Plástica Fluminense. Essa clínica é uma clínica de cirurgia plástica que fica na cidade de Niterói. Foi nessa clínica que eu comecei a minha iniciação profissional. Eu fui muito feliz trabalhando lá. Trabalhei na clínica por 1 ano e 6 meses como circulante de sala. Para quem não sabe, circulante de sala é auxiliar de enfermagem que prepara a sala de cirurgia, que fica na sala de cirurgia dando assistência para o médico, dando assistência para a instrumentadora, para o anestesista. Eu amava o meu trabalho, amava. Eu atendia num centro cirúrgico de Queimado. Era um serviço, a clínica tinha um serviço de tratamento de queimado, só para explicar, aí abrindo um parêntese. Essa clínica, foi fundada por um grupo de médicos que depois que um circo pegou fogo na cidade de Niterói, eles inauguraram essa clínica. O nome do circo era Gran Circo Norte-Americano. Foi uma tragédia muito grande, talvez você não se lembre, ou assim como eu, não era nem nascida na época, mas a tragédia foi muito grande. Foi uma tragédia que aconteceu em dezembro de 1961, de comoção nacional. Talvez você não lembre, mas sua mãe, sua avó, com certeza vai lembrar, porque foi uma tragédia muito grande. Muitas pessoas morreram e muitas ficaram feridas. E aí, depois que esse circo pegou fogo, um grupo de médicos se reuniram e fundaram essa clínica. Como eu já disse anteriormente, eu trabalhei 1 ano e 6 meses no Centro Cirúrgico de Queimados, que foi o divisor de água na minha vida, Ali eu aprendi o valor da vida. Era uma mistura de dor, sofrimento, superação, esperança e muitas alegrias quando o paciente tinha alta. Às vezes o paciente se recuperava e tinha alta, era um momento de muita alegria, mas às vezes de muita tristeza, porque os pacientes morriam, Enfim, era um trabalho muito cansativo, emocionalmente muito desgastante, mas eu adorava. Depois que eu saí do Centro Cirúrgico de Queimado, depois eu saí para trabalhar como instrumentadora de um dos donos da clínica. E era um médico que operava, ele era um dos sócios da clínica e operava na própria clínica. Eu trabalhei com ele
e com a equipe dele durante 20 anos. 20 anos. Era uma equipe cirúrgica fantástica. Era uma grande família, né? Eu fiz amizades maravilhosas, amizade que eu as mantenho até hoje. Até hoje. Ali naquela clínica eu casei, tive 2 filhos. Depois do nascimento da minha segunda filha, eu pedi para sair da equipe, porque eu julguei que fosse ser muito difícil eu conciliar a minha vida familiar com 2 filhos pequenos, marido, organização de casa e mais o trabalho, porque o trabalho era bastante intenso. Ia ser muito difícil manter a qualidade do meu desempenho profissional. Então eu preferi pedir para sair. Então eu fui trabalhar somente com meu esposo, que é médico e foi aluno desse meu ex-chefe. Era tudo meio família mesmo, né? Mas mesmo com 2 filhos, eu nunca parei de estudar. Sempre trabalhei e estudei, eu fiz uma outra faculdade, um outro curso, fiz especialização, fiz graduação, fiz pós-graduação, fiz diversos cursos dentro da área da estética e da cirurgia plástica e trabalho até hoje nessa área aí. Então lá se vão muitos anos, né? Essa é a minha história. Foi assim a minha introdução na minha vida profissional nessa área. Eu precisava contar um pouco da minha história para vocês entenderem o porquê das minhas publicações, né? Para vocês saberem, primeiro também vocês precisavam saber quem eu sou, né? Quem não me conhece, né? E quem me segue nas redes sociais, né, vê que eu falo muito sobre a saúde da mulher, especificamente dentro a saúde da mulher dentro do assunto menopausa. Por quê? Há tanto tempo dentro dessa mesma área eu lidei e lido com muitas mulheres. E eu adquiri uma vivência muito grande, o que me despertou o interesse, né, por estudar a saúde da mulher. Mais especificamente aí a menopausa. E por que esse assunto? Por que esse interesse? Porque 80% do público com quem eu trabalho são mulheres, mulheres acima de 40 anos, né? E nessa faixa etária, qual é a grande dor da mulher? Qual é a grande apreensão que ela tem, né? Fora a parte estética que está mudando um pouco. É a menopausa, né? A menopausa, ela é uma realidade feminina, todas nós vamos passar por ela um dia, né? Minha filha vai passar, se Deus quiser. Todas vamos vivenciar essa experiência. Mas, infelizmente, ainda é um assunto tratado com muito tabu. Muitas mulheres não gostam de falar sobre o assunto, sentem vergonha. Inicialmente, eu comecei a ler sobre o assunto só por curiosidade mesmo, né? Mas eu me interessei tanto, que eu comecei a estudar. Estudo muito sobre o assunto, sobre a saúde da mulher e a menopausa. E na verdade, eu queria entender o processo da menopausa, né? Eu queria saber o que era aquilo que incomodava tantas mulheres, né? E que se tinha algum mecanismo, alguma coisa que pudesse ser feito para melhorar a estética da mulher nessa fase, né? E para diminuir os sintomas da menopausa. Na verdade, eu não queria ser pega de surpresa, né? Porque eu sabia que meu dia ia chegar nessa fase, né? E chegou. Mas eu me preparei muito bem para esse dia, muito bem. Eu não fui pega de surpresa, não. Eu pude colocar em prática todo o meu conhecimento. Confesso que pensei que estar na menopausa seria uma jornada mais cruel, sabe? Porque eu tinha relato de algumas amigas que já estavam passando por esse processo e que tinham sintomas muito acentuados, muito desagradáveis, né? Aqueles famosos calores
e especificamente sobre um pouco mais sobre a menopausa. E hoje eu tenho uma página no Facebook que tem mais de 100 mil seguidoras, tenho um canal no YouTube com mais de 20 mil seguidores também. Isso me incentiva cada vez mais, isso me estimula a estudar cada vez mais e a compartilhar os meus aprendizados nessa área. Eu fico muito feliz quando eu coloco alguma postagem que a pessoa me responde dizendo que aquilo ajudou muito. E eu acredito que quando nós compartilhamos conteúdo de valor, informações seguras, isso de alguma forma, isso faz a diferença na vida de alguém. E se minhas informações for útil, fizer bem para pelo menos uma pessoa, para mim já vai ter valido a pena, né? E mudando um pouquinho agora, e nessa época de pandemia, vivendo aí essa loucura desse vírus, né, que parou o mundo, quando é que nós poderíamos imaginar que íamos viver essa situação, né, de ver o mundo parar? Porque é exatamente isso que aconteceu, né? O mundo literalmente parou. Às vezes eu tenho a sensação, tenho a impressão que estou vivendo num filme. É uma loucura. Eu tenho a impressão que eu estou vivendo dentro de um filme de terror. Mas eu acredito que isso tem um porquê. E com certeza, mais à frente, nós teremos uma resposta. E como essa pandemia colocou todo mundo em quarentena, né, ou pelo menos a grande maioria, eu estou aqui de branco, mas não estou trabalhando, eu vim aqui só hoje fazer a parte da organização do consultório e fazer a live. E é claro que se nós estamos em casa, nós estamos conectados, né, ou nos noticiários da TV ou nas redes sociais. Isso não tem problema nenhum, né? O problema, na verdade, são as qualidades das notícias, né, e das postagens nas redes sociais, né? Ninguém merece, né? É só notícia ruim sobre o coronavírus, são postagens de rivalidade política, enfim, uma série de besterol. E eu não sei se vocês já se deram conta, né? Mas quando tudo isso passar, teremos que enfrentar alguns outros problemas, né? Isso não é pessimismo, não, tá? Isso, na verdade, é a realidade, né? E infelizmente, nós vamos sentir os efeitos dessa pandemia ainda por muito tempo, né? E nós, mães, mulheres guerreiras, mulheres fortes, nós teremos que ter muita tranquilidade, muita força para manter o equilíbrio da nossa família. Afinal, nós somos o alicerce da família, né? Pelo menos, eu me considero o alicerce da minha. Teremos que estar muito bem emocionalmente para ajudar a quem precisar, né? A quem precisar do nosso apoio, nosso marido, nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, nossos amigos, né? Precisamos estar bem emocionalmente, porque é dessa forma que nós vamos conseguir ajudar, né? E diante de tanta notícia ruim, é difícil a gente ficar muito bem. Então, foi pensando nisso, neste final de semana, que eu resolvi. Eu falei assim, caramba, eu vou montar um projeto. Eu vou montar uma jornada de lives com conteúdos interessantes, com conteúdo de valor, para quem me acompanha, sabe, nas redes sociais. Eu vou convidar vários profissionais de diversas áreas para falar sobre assuntos interessantes, para que possamos mudar um pouco o foco ruim dessas notícias, né? Mudar um pouco o foco. Para quem já me acompanha, sabe que a minha página se chama Mais Vida e Menos Pausa, né? E por que menos pausa? O que eu quis dizer com isso? Eu quis dizer com isso que, apesar da menopausa, nossa vida não precisa ter pausa, né? Eu conheço várias mulheres empreendedoras que começaram uma vida depois dos 40, dos 45 anos. Uma vida de profissional, uma vida pessoal, uma vida sentimental. Então eu vou falar sobre vários assuntos aqui, mas o meu objetivo principal é trazer conteúdo de valor, tá? Para que possa fazer uma pequena diferença na vida de vocês, tá? Eu vou entrevistar vários experts, como eu já falei, médicos, psicólogos, coach, professor de inglês, francês, mulheres empreendedoras, personal trainers,
terapeutas, fisioterapeutas, acupunturista, enfim, vou entrevistar vários profissionais que serão assuntos diversos e assuntos do nosso interesse. Todos esses profissionais vão falar sobre assuntos relevantes, assuntos que agregam valor em nossas vidas. Então, eu quero convidar você a participar dessa jornada de lives, tá? Essa vai ser a primeira de hoje. E para começar esse projeto aqui, eu pensei num tema que eu acho que é um tema relevante, que são os 5 grandes vilões da menopausa. E a menopausa, nós já sabemos que é uma situação fisiológica do nosso organismo, né? E com a chegada dela, chega muitos sintomas desconfortáveis, né? Ela provoca várias alterações no nosso organismo. Ela altera o nosso corpo, o nosso sono, nossa pele, nossas unhas, nosso cabelo, nosso humor, né? Ela altera o nosso emocional. Altera tudo, né? Não é uma fase fácil, mas é possível passar por ela. E quando nós entramos na fase da perimenopausa, né, que é a fase antes da menopausa, nós já começamos a observar algumas mudanças no nosso corpo, né, no nosso emocional, no nosso humor. Já é a menopausa dando a cara delas, né, avisando que ela está chegando. E essas mudanças, elas acontecem devido às alterações hormonais provocadas pela menopausa, né? E essas alterações provocam sintomas que mexem com todo o nosso organismo, com o nosso emocional, né? Nós nos tornamos mais sensíveis, mais ansiosas, começamos a ter medo do envelhecimento, de perder a feminilidade. Uma outra coisa que mexe muito com o emocional da mulher na fase da menopausa é perder o poder da reprodução. Não querer a opção de algumas mulheres, né? Mas não poder ter após a menopausa, isso mexe um pouco com a cabeça da mulher, porque é uma condição imposta pela natureza, né? Muitas mulheres não aceitam isso com naturalidade, né? Não aceitam de forma natural. A menopausa é uma fase difícil para muitas mulheres, e muitas dessas mulheres têm sintomas cruéis, né? Que eu vou chamar esses sintomas de vilões, né? E o primeiro deles é o fogacho, né? Os calores, as ondas de calores, né? Que geralmente pode vir ou não acompanhados de transpirações, de vermelhidão na pele. Geralmente o fogacho acomete a grande maioria das mulheres na fase da menopausa, né? E a sensação de calor, ela pode levar de 2 a 5 minutos. E algumas pacientes, algumas mulheres relatam de 5 a 10 episódios por dia. Imagina, gente. E pode durar de 1 a 5 anos. Geralmente, eles são mais comuns à noite, quando provocam os calores noturnos, né? Os famosos calores noturnos, né? O fogacho, ele pode fazer uma mulher suar 5 vezes mais que o normal. O suor, ele pode ser equivalente a andar de bicicleta por meia hora, em um ritmo bem moderado. Pois é, não é fácil, né? Imagina você sentir esses sintomas à noite. E como eu já falei, essas ondas de calores são mais comuns à noite, e os chamados são chamados de calores noturnos, e em casos mais acentuados, interfere no sono, provocam o quê? A insônia, que é o segundo vilão que eu vou falar aqui da menopausa. A insônia, ela provoca alterações consideráveis no nosso sono, né? Dificuldade para iniciar o sono, despertar precoce, enfim. Isso pode acontecer por causa do desequilíbrio hormonal, pela queda do nosso hormônio que é chamado estrógeno, né? Eles são os responsáveis, né, pelo equilíbrio do nosso sono. As ondas de calores, os suores noturnos prejudicam demais nosso sono. Não permite que a mulher adormeça e que tenha um sono tranquilo, um sono profundo,
E é muito, muito, muito importante, gente, estar atento aos episódios de insônia, né? Para que isso não se cronifique. Então, deve-se tomar uma providência logo no início que você perceber que você está tendo alterações no sono. A insônia é predominantemente do sexo feminino, né? Calcula-se que 80% das mulheres, quando chegam na menopausa, tenham episódios de insônia, né? Que passem a ter insônia. Isso é um percentual muito alto, né? E a tendência da insônia aumenta naturalmente, né? Como eu já falei, com a menopausa, com a nossa idade, e nos deixa muito vulnerável à depressão. Esse é o grande problema, né? Então, para evitar que a insônia se torne crônica, a recomendação médica é: pratique higiene do sono. O que é isso? Faça relaxamento, meditação, yoga, pratique atividade física, tá? Os exercícios físicos são muito importantes para prevenir as alterações do sono, né? E eu não sou médica, não estou recomendando, mas a gente sabe que existem alguns calmantes naturais e fitoterápicos, né, como passiflora, valeriana, melissa, que podem também melhorar a qualidade do sono. E o terceiro vilão, qual é? A ansiedade. Pois é, a ansiedade ela é definida como uma sensação ou sentimento decorrente da excitação do sistema nervoso central. A ansiedade ela é a prima do medo. A diferença da ansiedade para o medo é que o medo é uma situação mais real. Você tem medo de barata, tem medo de escuro, tem medo de altura, tem medo de andar de avião. Você consegue identificar o seu medo, você consegue falar do que você tem medo, né? E na ansiedade, o estímulo que provoca o medo, ele é bastante subjetivo. As pessoas têm medo de sair de casa, mas não conseguem dizer o porquê daquele medo, né? Elas não conseguem identificar o motivo real de não conseguir sair de casa. A ansiedade ela é normal quando ela não é exacerbada. Todos nós temos um nível normal de ansiedade. Quando ela é exacerbada, ela já passa a ser anormal. A ansiedade, geralmente, ela nos deixa o tempo todo em estado de vigília, em estado de alerta. Essa ansiedade sim faz mal. Ela não deixa o nosso cérebro descansar. A ansiedade, ela altera a nossa rotina diária, nossos afazeres domésticos, nossos compromissos profissionais, altera a nossa relação com a família. A ansiedade, ela pode provocar sintomas psicológicos e físicos. Quais são os sintomas psicológicos que ela provoca? Tensão nervosa, preocupação exagerada, medo, irritabilidade, falta de concentração, sensação de que algo ruim vai acontecer, agitação com os braços e com as pernas. E os sintomas físicos da ansiedade: sudorese, pés e mãos frias, dor no peito, falta de ar. Você já deve ter ouvido falar da síndrome de pânico, né? E os ataques de pânico são uma reação comum de quem tem muita ansiedade, né? Os médicos chamam de síndrome do pânico. E os sintomas da ansiedade, da síndrome do pânico, eles muitas das vezes são parecidos com sintomas de outras doenças graves, né? Aumento da frequência cardíaca, falta de ar, sensação de morte. Às vezes a pessoa acha que está tendo um infarto. Às vezes a pessoa acha que está tendo alguma coisa mais grave, né? Então é muito importante procurar ajuda
médica a partir do momento que você se der conta de que a sua ansiedade ela está exacerbada. Se você perceber que ela está se agravando e interferindo negativamente na qualidade da sua vida, né, no seu emocional, no seu relacionamento, na tua vida profissional, você precisa buscar ajuda. E qual médico? O ideal é você procurar um médico clínico, porque ele vai fazer a primeira avaliação, ele vai fazer uma avaliação criteriosa e depois ele vai te indicar para um especialista, né? A maior queixa da estética, né, da estética da mulher na fase da menopausa é o ganho de peso, né? É o aumento da circunferência abdominal. E um estudo realizado pela Sociedade Internacional de Menopausa avaliou o impacto da flutuação hormonal em mulheres na menopausa entre 55 e 65 anos. E a conclusão desse estudo, a conclusão principal desse estudo é que, independente de se ganhar peso ou não na fase assim, a queda dos níveis do estrógeno. A gente viu que o tal do estrógeno aí é nosso inimigo, né? Ou nosso melhor amigo, né? A redução do estrógeno provoca o ganho de peso, provoca a distribuição errada da gordura do nosso abdômen, por isso que nós da atividade física, né? O nosso metabolismo já diminui, né? A nossa atividade física também diminui bastante, né? A nossa alimentação já não é daquela, já não é das mais maravilhosas. E uma coisa muito grande também é a perda da massa muscular. Outro fator que pode contribuir para o ganho de peso, né, é a instabilidade emocional da mulher nessa fase. Porque começa a ter alterações de humor, ansiedade, e o grau elevado do estresse faz com que as mulheres exagerem mais nas porções. Pausa, ela traz tanto desconforto como fogache, insônia, ansiedade, e esses sintomas, na maioria das vezes, provocam um desânimo muito grande da mulher, né? E muitas desistem de fazer atividade física e se entregam ao sedentarismo, né? E aí vem o ganho de peso. Infelizmente, isso é uma realidade. Das mulheres. A depressão é um transtorno psiquiátrico que afeta a vida da mulher de forma muito negativa na fase da menopausa. É uma doença que altera o humor, provocando um distúrbio emocional grande, um sentimento de tristeza, de desânimo, falta de motivação, dificuldade de concentração, baixa estima, dores de cabeça.
semanas ou meses. Mulheres que já tiveram depressão ou que têm história de depressão na família, essas mulheres são mais propensas a terem depressão durante a menopausa. Por isso, gente, é muito importante ficarmos atentas aos primeiros sintomas da depressão. Ansiedade exacerbada, tristeza excessiva, insônia, irritabilidade, compulsão por comida ou falta de apetite, sentimentos de culpa, ideias pessimistas, fadiga em excesso, não querer sair de casa, desânimo, desinteresse pela vida, não querer ter convívio social, querer sempre ficar no isolamento. Gente, isso pode ser depressão. E depressão tem tratamento. É importante procurar ajuda médica assim que perceber os primeiros sintomas. Vocês se deram conta que todos esses vilões, eles estão interligados? Que eles se comunicam entre si? O fogachos provoca calores noturnos, que provoca alteração do sono, que provoca a insônia deixa a pessoa irritada e que provoca a ansiedade aumenta a compulsão por comida, o desinteresse pela prática de exercício físico, provocando o ganho de peso. Com o aumento do peso e o aumento da circunferência abdominal, a mulher fica insatisfeita, altera a sua autoestima, ela fica triste, ela começa a se fechar e que pode vir a ter uma depressão. Vocês se deram conta de que esses vilões eles estão interligados? Né? Pois é, então isso é um ciclo. E esse ciclo ele se torna crônico, aumentando cada vez mais os desconfortos provocados pela menopausa. Infelizmente, é assim que funciona. Esse ciclo, ele pode ser revertido, ele pode ser alterado a favor da mulher? Sim, pode. Em outras lives, nós vamos falar sobre isso, sobre como desfazer esse ciclo negativo desses 5 vilões. Tá? Essa live já está ficando muito grande. Hoje eu vou ficar por aqui. Eu espero que minhas informações de alguma forma tenha sido útil para você, tá? Ou se não foi para você, compartilha minha live, pode ser que seja para outra pessoa. E eu vou fazer, como eu já falei no início, eu vou fazer um ciclo aí com várias lives. E eu vou entrevistar vários profissionais que vão ajudar a gente a viver com mais vida e menos pausa, tá bom? Gente, eu fico por aqui. Muito obrigada pela paciência de vocês, pelo carinho de vocês. Um forte abraço.